Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, mediador de História do Polo Mesquita, e hoje eu e a professora Isabel Tomás estaremos aqui para discutir com vocês sobre as independências na América. Na aula anterior vocês viram sobre a independência das 13 colônias, nos Estados Unidos, lá na América do Norte, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o caso da independência do Haiti, uma ilha que era a colonização francesa, que teve o início do seu processo de revolução no ano de 1791 e que concretizou a sua independência no ano de 1804. A professora Isabel Tomás vai estar trazendo para vocês sobre os diversos processos de independência na América Espanhola, que ocorreram entre os anos de 1815 e 1830. O assunto que a gente vai discutir hoje está localizado no capítulo 9 da apostila. E se vocês quiserem achar a página certinha sobre a independência do Haiti e das Américas Espanholas, esses assuntos vão estar entre as páginas 99 e 102, beleza? Então vamos agora nos contextualizar e começarmos a entender quando e onde esses processos ocorrem? Então, quando a gente fala quando, a gente está querendo localizar em que ano esses eventos ocorreram, No caso, em que época esses vários eventos se desdobraram. Na história, a gente usa muito a periodização através dos séculos, que são as centenas de anos. Então, a gente pode dizer que esses eventos, a consolidação das independências do Haiti e das Américas Espanholas, ocorreram no século XIX, isto é, nos anos que começaram com 1800, como, por exemplo, a independência do Haiti, que se consolidou no ano de 1804. No entanto, a gente nessa aula vai ter que recorrer muito ao século anterior, ou seja, no século XVIII, nos anos de 1700, sobretudo na segunda metade do século XVIII, que é o ano de 1750, para entender os desdobramentos e os processos, o início dos processos que vão levar à concretização da independência lá na frente no 19. E um exemplo disso é o próprio processo de independência do Haiti, que é a chamada Revolução Haitiana, que tem início ainda no século XVIII, no ano de 1791. Então, as independências vão ser concretizadas no século XIX, mas os processos, as revoluções, as ideias e muitos dos andamentos, a base desses processos, vão ter início ainda na segunda metade do século XVIII. Agora, vamos para o onde, Localizando primeiro a ilha do Haiti. O que hoje conhecemos por Haiti, na época era chamada de Ilha de São Domingos e se localizava no Mar do Caribe, nessa região aqui. Bom, a Ilha de São Domingos inicialmente foi dominada pela colonização espanhola. No entanto, alguns anos depois, ela foi dividida ao meio e o lado leste da Ilha de São Domingos ficou sob o domínio da coroa espanhola, então era uma colônia espanhola, e o lado oeste foi colonizado pelos franceses. Ambos os lados eram chamados ainda de São Domingos, cada um em seu idioma. Hoje, o lado leste dá local à República Dominicana e o lado oeste dá local ao Haiti, que é este lado aqui, beleza? Bom, localizamos o Haiti, agora vamos localizar a América Espanhola, que é um pouco mais complexa. Um pouco não, bem mais complexa. O território espanhol, ele se estendia desde a região do México até a região do extremo sul, com a Argentina e com o Chile. Uma das características principais da América Espanhola é a heterogeneidade da sua formação social, política e econômica. Isto é, em algumas regiões, a maioria da população ainda era indígena ou de seus descendentes, e com a pouca utilização da mão de obra escrava africana. No entanto, em outros muitos territórios, a gente tem um largo uso da mão de obra escrava africana, com populações expressivas de negros trazidos da África. Então, o território espanhol, a América Espanhola, era muito heterogênea, era muito diversa. Tinham territórios mais mesclados, com populações mestiças maiores, com grandes levas de indígenas e de africanos escravizados, territórios onde predominava a mão de obra escravizada africana e territórios como o Peru, que predominava
a mão de obra indígena e a população indígena na região. Então era um território extremamente complexo, com demandas complexas e muitas caracterizações políticas também muito diversas, né? Então, agora a gente precisa entender o contexto, né? O que estava ocorrendo nas Américas e na Europa durante os séculos XVIII e XIX, que muito influenciaram nos processos de independência e no crescimento desses ideais de independência. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que superar a ideia de que a independência nas Américas se deu por conta de eventos ocorridos na Europa ou só por conta de influências e ideias externas. Existiram muitos fatores locais, muitas insatisfações locais e movimentos locais, isto é, coisas que ocorreram na própria América, ideias e influências que surgiram na própria América, que levaram a esses movimentos. Alguns eventos externos influenciaram e somaram, sim. No entanto, as principais motivações e os principais agentes das independências estão localizados no próprio continente americano. Vamos para alguns exemplos. A gente pode citar a própria Guerra de Independência dos Estados Unidos, ocorrida entre os anos de 1775 e 1786, que foi muito bem explicada na videoaula da semana 19. E a gente pode falar, no caso das Américas Espanholas, sobre a rebelião de Tupac Amaru II, ocorrida entre os anos de 1780 e 1781. A revolta de Tupac Amaru foi um levante indígena liderado pelo curaca Tupac Amaru II, que era descendente dos antigos imperadores incas, que protestou contra os maus tratos, a mão de obra forçada, os altos impostos e a péssima condição de vida imposta sobre os indígenas. Esta rebelião foi reprimida já no ano de 1781, Tupac Amaru acabou executado. No entanto, ela inspirou muitos outros movimentos por parte de indígenas e de outros populares a lutarem por seus direitos, a reivindicar as melhores condições de vida e até mesmo levantarem a bandeira pela descolonização. Bom, também podemos mencionar a Revolução Francesa ocorrida na Europa, que trouxe muitos ideais de liberdade e de igualdade, né? E essa revolução foi explicada na videoaula da semana 20, vale a pena vocês irem conferir. Também podemos comentar sobre a influência das guerras peninsulares. A Guerra Peninsular foi a invasão empreendida por Napoleão à região da Península Ibérica, onde resultou na fuga de Dom João, o rei português, para o Brasil e a prisão do rei espanhol por parte de Napoleão Bonaparte. Essa prisão teve grandes efeitos no continente americano, uma vez que Napoleão nomeou seu irmão como novo rei da Espanha e os colonos espanhóis localizados na América começaram a montar as chamadas juntas governativas, provinciais, pois elas se recusavam a obedecer o então rei espanhol, que era o irmão de Napoleão, pois os mesmos colonos espanhóis localizados na América queriam continuar sendo leais ao antigo rei espanhol, que no momento estava preso, ou seja, feito cativo por Napoleão Bonaparte. Bom, pessoal, e não dá pra gente falar de movimentos que influenciaram toda a América sem mencionar a Revolução Haitiana de 1791, não é mesmo? Mas antes de falarmos do processo revolucionário, vamos tentar entender melhor sobre a formação da Ilha de São Domingos, voltando um pouquinho no tempo. Bom, o que chamávamos na época de Ilha de São Domingos era um território colonial espanhol, que primeiro foi ocupado pela Espanha e que foi tão violenta em seu processo de ocupação e colonização da região que dizimou quase toda a população indígena que ali habitava antes da chegada dos espanhóis na América. Quando a ilha foi dividida entre o lado espanhol e o lado francês, a França decidiu implementar uma economia de produção de café e de açúcar. Para isso, ela lançou a mão de trazer grandes levas de africanos escravizados, trazidos de maneira forçada da região da África Ocidental. Essa mão de obra forçada foi tão utilizada e foi tão intensamente explorada que a região francesa da Ilha de São Domingos se tornou a maior produtora e exportadora de açúcar e de café da América. Esses homens e mulheres, entre trabalhadores livres e escravizados, tinham noção da exploração, da discriminação e dos regimes de desigualdade que estavam submetidos pelos colonizadores franceses.
Logo, eles organizavam várias formas de rebeliões, de revoltas, de resistências e de boicotes. Um importante fator para possibilitar esses movimentos e para promover a união entre esses homens e mulheres africanos escravizados ou libertos foi a religião do voodoo, uma fé em comum que compartilhou entre esses sujeitos objetivos, filosofias e visões de mundo. Foi a partir do voodoo que, em 1791, pela voz da liderança religiosa Cecília Fatimã, uma importante sacerdote voodoo, que foi conclamado um compromisso entre os libertos e escravizados a lutarem pela liberdade, pela igualdade e contra a exploração do colonialismo francês. Foi a partir desta conclamação e desta união entre esses grupos que surgiu a Revolução Haitiana ainda no ano de 1791. Tão logo surgiu a liderança de Toussaint Louverture, uma importante liderança política e militar que chegou a dominar a região do Haiti e proclamar a primeira independência no ano de 1801. Durante o processo revolucionário, uma forma simbólica de lutar contra a exploração foi o ataque às fazendas, queimando as grandes produções de cana-de-açúcar e de café, os engenhos, as senzalas e todos aqueles locais de trabalho forçado que eram o principal símbolo e que retiravam o principal lucro a partir da escravidão. No ano de 1801, Toussaint Louverture conseguiu dominar toda a região francesa da ilha de São Domingos e tentou proclamar a independência da região já naquele momento. No entanto, Napoleão enviou diversas tropas com o objetivo de tentar dominar a ilha, recolonizar e restabelecer a escravidão. Nesta empreitada, Napoleão fracassa, porém Toussaint acabou preso e levado para Paris, onde ele morreu 2 anos depois, vítima de maus tratos. Contudo, as tropas revolucionárias, formadas por negros escravizados e libertos, foi reorganizada e liderada por Jean-Jacques Dessalines, que conseguiu dominar toda a região e proclamar a independência definitiva do Haiti em 1804, quando finalmente abandonou o nome de São Domingos e assumiu o nome de Haiti, que era o antigo nome indígena da região, que significava terra de muitas montanhas. Assim, o Haiti se consolida como a primeira república negra em um mar escravista, a primeira república abolicionista que acabou com a escravidão num continente onde a mão de obra escrava era a principal fonte de trabalho e de lucro. Logo, embora a Revolução Francesa tenha declarado a Cartilha de Direitos de Liberdade do Homem e do Cidadão, foi o Haiti que ressignificou o sentido de liberdade para todo o mundo, uma vez que o sentido de liberdade proposto pela Revolução Francesa trazia em primeiro plano o direito à propriedade privada, a liberdade em se ter propriedade privada. E a partir do momento em que o escravizado era visto como uma propriedade, este era privado do seu direito de ser livre. Já com a Revolução Haitiana, a liberdade assumia seu caráter pleno, completamente afastada das noções de posse e de propriedade, promovendo uma liberdade universal para todos e todas, não importando as condições sociais, grupo ou classe a qual o sujeito pertencesse. O processo de independência do Haiti e a sua revolução gerou também um efeito chamado haitianismo, que atuou como uma chama de esperança para grupos escravizados e explorados por todo o continente americano e na Europa, e como um medo às elites escravocratas que temiam que a mesma experiência se repetisse em seus territórios. O haitianismo vai inspirar diversos movimentos, inclusive no Brasil, como a Conjuração Baiana e a Revolta dos Malês. Já as elites vão aumentar o seu cunho repressivo, com medo de que os grupos escravizados ou explorados de sua região se rebelassem e se levantassem tal como os haitianos fizeram na ilha de São Domingos. Com a independência, o Haiti enfrentou muitas novas dificuldades. Além dos boicotes e ataques liderados por nações estrangeiras escravocratas que temiam o símbolo do haitianismo pelo mundo, o Haiti enfrentou uma crise política e econômica
que perdurou por muitos anos. Dessalines, assim que proclamou a independência, instituiu uma monarquia, que teve curta duração, tendo seu fim no ano de 1806, quando Dessalines foi traído e morto. Com a morte de Dessalines, houve uma divisão entre os haitianos. Por um lado, nós tínhamos ex-escravizados, que tinham uma grande ligação com sua ancestralidade africana e queriam inaugurar um modo de vida parecido com o modo de vida que tinham na África, com uma agricultura de subsistência e sem grandes produções econômicas com objetivo de exportação. Por outro lado, nós tínhamos grupos unidos aos antigos mulatos, às elites mestiças que viviam na região do Haiti, que se uniram à rebelião com o objetivo de afastar a influência da colonização francesa. Essas elites, agora no Haiti já independente, queriam promover um novo estilo de política, guiado por princípios liberais e ainda muito influenciados pelas ideias de civilização da Europa e, inclusive, da França. Esses foram os dois projetos de Estado que disputaram na consolidação da República Haitiana já no século XIX. Com isso, entendemos um pouco melhor sobre como se deu o processo de revolução do Haiti, a importância do voodoo para possibilitar a união e a articulação desses revolucionários, as disputas de pautas entre os ex-escravizados ligados à ancestralidade africana e os mulatos que representavam uma antiga elite local. E passamos agora para a explicação da professora Isabel Tomás sobre os processos de revolução na América Espanhola. Um grande abraço e até a próxima. Olá, gente! Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Isabel Tomás, sou mediadora do Polo de Itaboraí e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao tema das independências na América, só que agora com ênfase na América Espanhola, de como os antigos vice-reinos e capitanias gerais se transformaram em várias repúblicas distribuídas por todo o continente. Para que a gente possa entender isso, nós vamos voltar para as disputas que aconteciam dentro da sociedade colonial entre dois setores, os chapetones e os crioulos. Os chapetones eram os espanhóis enviados para a América para ficarem responsáveis pela administração e política colonial, enquanto os crioulos eram os filhos dos espanhóis nascidos na América e, que além de posses, estavam diretamente envolvidos com a economia colonial. É importante destacar isso porque o caráter de nascença também determinava a sua posição na sociedade colonial. E mesmo não tendo acesso à política, a elite crioula tinha acesso a determinados tipos de conhecimento que nativos, mestiços e africanos escravizados não tinham, como, por exemplo, os ideais iluministas, que inspiraram importantes movimentos políticos na transição do século XVIII para o século XIX, como vimos nos vídeos anteriores, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa e também a Revolução Haitiana. Nesse sentido, a elite crioula passa a buscar cada vez mais espaço na política colonial, e isso vai se fazer presente principalmente no início do século XIX. Como vimos nos vídeos anteriores, nós sabemos que no início do século XIX, a Península Ibérica foi invadida pelas tropas napoleônicas e, dentro da Espanha, o rei foi substituído por José Bonaparte, irmão de Napoleão. Na América, chapetones e crioulos, a elite local, não aceitavam as ordens de um rei francês e, por isso, foram formadas por todos os vice-reinos e capitanias as famosas juntas governativas. Nessas juntas, as disputas políticas que havia comentado anteriormente ficaram ainda mais explícitas e podemos destacar que até 1815, a América Espanhola vive o seu primeiro grande momento de independências, onde, além dessas disputas, alguns locais já começaram seus processos de independência, como o México, que falaremos mais a seguir. De 1815 a 1830, nós teremos a segunda fase dessas independências. Após o retorno da dinastia dos Bourbon ao trono espanhol, o envio de tropas espanholas para a América, nós vamos observar as guerras de independência tomando força. Contudo, dentro da América Espanhola, já haviam sido formadas as tropas coloniais lideradas pelos libertadores da América. Sim, os libertadores que, inclusive, dão origem à importante competição de futebol que reúne times da América Latina atualmente. Libertadores como José San Martín e Simón Bolívar são sempre relembrados nas questões de vestibulares.
Simão Bolívar, além de ser um líder militar, também teve consigo a ideia que ficou conhecida como panamericanismo ou bolivarianismo, a ideia de unir os antigos territórios coloniais espanhóis na América em uma só nação, em um só território. Contudo, as disputas políticas internas dentro dos processos de independência, que tinham como experiência o que falamos anteriormente, vai acabar levando à fragmentação dessa ideia e também à fragmentação da América Espanhola, fazendo surgir não só países unificados, mas sim diversas repúblicas espalhadas por toda a América Espanhola. Além das disputas políticas internas, é também importante destacar o papel dos caudilhos, que foram lideranças locais, sobretudo nas cidades coloniais, que começaram a ter, com o passar do tempo, cada vez mais influência política, econômica, social e militar, algo muito semelhante ao que vamos ver na história do Brasil com os famosos coronéis. Além do caudilismo, das disputas internas, é também importante destacar a influência externa, tanto da Inglaterra, na primeira metade do século XIX, que inclusive auxilia militarmente as tropas coloniais contra as tropas espanholas, e, na segunda metade do século XIX, a influência dos Estados Unidos sobre alguns estados recém-criados de origem espanhola, como é o caso de Cuba, Panamá e o México, que falaremos a seguir. Observando os dois mapas, é possível compreender como os antigos vice-reinos e capitanias gerais se transformaram em diversas repúblicas distribuídas da América do Norte à América do Sul, tornando explícito o que chamamos da fragmentação da América Espanhola. E, se observarmos o segundo mapa, é possível fazer uma comparação com a América Portuguesa, que após o seu processo de independência se manteve unido, completamente diferente do que acabamos de ver por todo o antigo território da América Espanhola. Um dos casos mais explícitos de fragmentação é o caso do México, que fazia parte do vice-reino da Nova Espanha e que teve um peso fundamental para a colonização por conta da atividade mineradora. Até 1815, o processo de independência do México teve um caráter popular, pois foi liderado por padres católicos que tinham o apoio de nativos e seus descendentes e também de vários camponeses. Os padres Hidalgo e Morelos ficaram conhecidos por defenderem, por exemplo, a abolição da escravidão negra, a abolição de impostos como a mita e também a defesa da distribuição de terras. Todos esses interesses batiam de frente com os interesses da elite crioula, que não só desejavam manter o seu controle sobre as suas terras, mas, como já sabemos, desejavam ampliar a sua participação na política local. Com isso, a elite crioula sufocará esse primeiro momento das lutas por independência dentro do México e, inclusive, será responsável pelo assassinato dos padres Hidalgo e Morelos. A elite crioula, então, liderou o processo de independência até o ano de 1821, quando, de fato, o México se tornou independente. Contudo, ainda na primeira metade do século XIX, o México perderá parte significativa do seu território. Em 1824, foi formado as Províncias Unidas da América Central, que mais tarde deram origem a Honduras, Guatemala, El Salvador e Costa Rica. Além disso, o México se envolveu em uma guerra contra os Estados Unidos, em que, no mesmo século, em franca expansão territorial para o oeste, desejava ocupar, como de fato ocupou, os estados da Califórnia, Novo México e Texas. Mesmo perdendo parte significativa do seu território, o Estado mexicano conservou várias características do seu período colonial, como, por exemplo, a exclusão da participação populares nas instituições, na política, na economia, na sociedade, de fato, desse Estado recém-formado. A concentração de terras e de riqueza permaneceu explícita dentro do Estado mexicano. Além disso, no final do século XIX, mais precisamente em 1876, foi formada a ditadura de Porfírio Dias, que contava com o apoio dos Estados Unidos e que, além de ser um regime ditatorial, também usava de extrema violência para as manifestações e reivindicações da maior parte da população, compostas por descendentes de nativos e camponeses que desejavam ter acesso à cidadania e também acesso à terra.
O acesso à terra foi defendido por esse setor, inclusive, num dos grandes processos revolucionários do século XX, a famosa Revolução Mexicana dos anos de 1910 e 1911, que não só deu fim à ditadura de Porfírio Dias, mas também deixou explícito as contradições na formação desses estados nacionais ao longo do século XIX por todo o continente americano, já que uma das pautas dos camponeses era a reforma agrária, que, como já sabemos, era uma das defesas dos populares desde o início do processo da independência local. Para fixarmos o conteúdo trabalhado nessa aula, vamos trabalhar com uma questão que caiu no vestibular de História da UERJ no ano de 2018. Revolta em São Domingos. Aqui temos uma xilogravura feita pelo Ian Dargent no ano de 1860, ou seja, um pouco mais de 50 anos após o processo da independência do Haiti. Nela, é possível observar homens pretos carregados de facões e porretes lutando contra homens brancos, em meio a incêndios e quebra-quebra que estão no fundo da imagem. Junto à imagem, nós temos um texto de 1824, escrito por Henri Gregori, que diz: Haiti é um farol elevado sobre as Antilhas, em direção ao qual os escravos e seus senhores, os oprimidos e os opressores, voltam os seus olhares. A questão nos diz: a Revolução Haitiana, iniciada em 1791, causadora da independência daquela região de colonização francesa, gerou repercussões que impactaram tanto as sociedades americanas quanto as europeias. A imagem e o texto exemplificam algumas impressões sobre esse movimento. Indique um aspecto da Revolução Haitiana que a diferenciou de outros processos da emancipação política de colônias americanas. Em seguida, identifique duas repercussões desse episódio para sociedades americanas e europeias. Como vimos no início desse vídeo, já sabemos que o processo de independência do Haiti foi liderado por homens negros, libertos e escravizados, e que, portanto, isso se tornou um dos grandes elementos dessa independência, diferente de todos os outros que observamos pela América e que já vimos anteriormente, como foi o caso da independência das 13 colônias e formação dos Estados Unidos e também da independência da América Espanhola. Portanto, esse é um dos principais aspectos que diferenciam a Revolução Haitiana do que aconteceu pelo restante da América. Duas repercussões desse movimento nós podemos indicar como essas revoltas inspiraram outras revoltas anti-escravistas, não só na região da América Central, mas em outros locais onde a escravidão africana se manteve presente, como foi o caso dos Estados Unidos e do Brasil, e também o medo que essas revoltas acabassem gerando transformações sociais, como foi no Haiti, o que nós chamamos de haitianismo. Contudo, é importante dar uma olhada no gabarito disponibilizado pelo vestibular da UERJ, que nos diz, por exemplo, que outros aspectos que são importantes da Revolução Haitiana é que ela levou à criação da primeira República Negra das Américas, que o processo de independência foi iniciado por violentas rebeliões de escravos e que a emancipação política, como já dissemos anteriormente, também acarretou com o fim da escravidão. Duas repercussões, além da que dissemos anteriormente, também podem ser a difusão das ideias liberais, a ampliação das críticas à legalidade da escravidão, a ocorrência de outras rebeliões escravas nas Antilhas, como já dissemos, a alteração dos fluxos do tráfico intercontinental de escravos, o crescimento da oposição britânica à continuidade do tráfico de escravos, e que vai se fazer presente sobretudo no Brasil, e a difusão do medo em relação à violência de revoltas escravas, que, como já dissemos, gerou o haitianismo. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, procurem a mediadora ou o mediador do polo de vocês. E é isso. Fiquem bem e, se puderem, continuem em casa.